Hoje o papo é com um dos nomes mais lendários do nosso automobilismo, Rubens Barrichello. O cara acelerou nas pistas mais famosas do mundo, venceu na F1 e tem história de sobra para contar e não tá sozinho nessa resenha. Se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo, porque aqui o conteúdo tá sempre na pole position. Com a ideia sobre como ele começou e tudo mais e tal. E eu tenho certeza que é diferente da história de vocês, não é? Me conta um pouco como é que é a perspectiva de vocês desse mundo que vocês meio que já estão inseridos desde sempre, né? Então, eu comecei a andar de kart com 4 anos de idade. Inspirado por quem, cara? A minha família, né? Meu avô, meus 2 tios correram também. Então, na verdade, o ano que eu nasci, em 96, foi o ano que meu avô teve um acidente em Michigan, na Fórmula Indy. Ele acabou quebrando o pescoço, aí não pôde correr mais. Uhum. Mas eu tinha os meus 2 tios correndo, que é o Christian Fittipaldi e o Max Papis, que é um piloto que também correu na Fórmula 1, é um italiano, tá casado com a irmã da minha mãe. Meio que loucura, né, cara? Mas assim, é um meio que... dá pra entender. Aí eu assisti eles correndo, Daytona 24 horas, que é uma corrida muito importante, 24 horas de Le Mans. E eu de criança lá assistindo as corridas, eu pedi pro meu pai, quero começar a andar de kart, não sei o quê, me deu meu primeiro kart e começou assim. Entendi. Tu viu esses caras pequenininhos, Rubinho? Você correu aquela corrida do desafio, né? Era muito legal essas corridas. Eu tinha 13 anos. O desafio das estrelas era assim, eram convidados do mundo, basicamente o Schumacher vinha muito, tinha alguns pilotos de Fórmula 1, Fórmula Indy, um pouco de Stock Car, um pouco assim, e nós éramos uns 20 e poucos e era uma corrida muito, muito legal, e aí apareceu bem jovenzinho lá. Não, mas era complicado, eles colocavam, acho que o Cacá Bueno tava correndo também, aí pra ficar tudo igual, né, os karts, tem que colocar o peso no peso do Cacá Bueno, e era pequeno, era muito pequenininho, colocava uns 40 quilos pra correr. Mas, a corrida que o Felipe Massa organizava, era essa corrida aí, foi muito legal. Tem que fazer de novo. Eu tava lá. Tu tava lá? Assistindo. Mas fiquei mais lá na praia e tudo. Eu tinha só, uns 7 anos de idade, mas eu fui lá acompanhar a corrida, mas eu não corri, era muito pequeno. O Enzo, eu lembro do começo que os meus meninos correndo em Orlando, você tava... saindo lá da... Eu lembro eu tava sempre lá eu vi você e o Dudu, o Fico, treinando lá no Orlando Karting Center, que é um kartódromo lá em Orlando. Eu não sei se você lembra, mas o sanduíche lá era muito bom. Eu ainda treino lá, então Mas eu lembro que o sanduíche lá era muito bom, um sanduíche italiano. O Enzo escolhe o kartódromo pensando no almoço. Não. Mas a minha pergunta foi, você começou andando na Flórida de kart? Eu só andei de kart na Flórida, Carolina do Norte e Indianápolis. Tá. Só nesses 3. Entendi. E eu fiz... todo ano eu tava fazendo a Florida Winter Tour. Isso. Até 2014. Que é um campeonato que basicamente você não tem em janeiro assim campeonatos expressivos no Brasil. E aí você vai procurando. Então, hoje em dia, por exemplo, tem uma famosa que é as 24 horas de Dubai, por exemplo. Todo mundo tem uma... janeiro é legal para ir treinar e tal. E esse Florida Winter Tour foi a primeira coisa que eu fui procurar para ver, porque a gente ia para Orlando para passear. Uhum. Então, peraí, vem cá, a menina do pai vai correr, vocês querem? E aí era tudo lá, a mãe ficava doida, cara. Cara, qualquer viagem que tu faz com o Rubinho vira tipo... Deve ser chato, cara. Eu acho que não tem piloto de Fórmula 1, qualquer piloto que não treina mais de kart do que ele. Nossa. Cara, toda vez que a gente ia pro o Rubinho tava lá todo dia. Todo dia que a gente chegava, ele tava lá treinando. E não é qualquer kart, ele treinava com os shifter, que tem que trocar de marcha, que é o kart mais físico de pilotar. Ele lá, metendo as voltas. O dia inteiro. Depois, você chega lá pro Hülkenberg, o piloto que é o atual, que a gente tem que colocar um negócio na comidinha pro correr, ele é um baita gente boa, ele foi meu companheiro de equipe e tal. E aí um dia ele falou assim, tô chegando no Brasil, o que a gente pode fazer?
Falei, cara, eu tô andando de kart hoje, quer vir? Ele deu meia dúzia de voltas nesse shifter, ele falou, é muito mais difícil que o Fórmula 1. Olha! Porque você tá fora do teu ritmo, assim, né? Então, o shifter é aquele que muda 6 marchas, né? Nunca andei de kart na minha vida, cara. Pronto, tá aí o desafio. tá aí Toda hora, né, cara? Tem que parar Temos de que falar as encaixar, coisas que eu hein? nunca fiz, porque sempre vem um cara e fala, então vamos fazer. Você acha que você consegue andar Não, tem que começar com kart sem Não, a normal, marcha. sim. primeiro, no shifter vai eu acho que acostumando. Tá Aí bom, um depois vai pro um nubão, que nem um velho, que nem eu, 39 anos, vai brincar de kart, como é que é? Eu começaria com kart aluguel, Isso. uma pista tipo Grande Viana, fantástico a pista, vai lá kart aluguel, vai treinando. E para você ter certeza que você vai curtir, leva meia dúzia de amigos seu que você vai dar risada, entendeu? Porque e aí é por aí. vai curtir, com certeza. O lance é dar risada dos outros, tirar sarro, né? Mas, cara, vamos lá. O quanto que tu se prepara pra estar na posição que você tá aí? No caso, vamos lá, o cara tem uma caganeira e tu tem que substituir. O quanto que você tem que estar preparado? Assim, o teu treino é igual os dos pilotos que estão... Vai, que são os... Como chamam os caras que estão na vez? O Nico Hülkenberg e o Kevin Magnussen. Você é o reserva e eles são os titulares. Os titulares, isso. Cara, então, o melhor treino é pilotar o carro, porque você não consegue simular as forças Gs que você tem no carro na academia. Tipo, eu gosto de ir pra academia, eu treino muito, 5, 6 vezes por semana, se dá, mas se eu ficar, por exemplo, 2, 3 meses fora do carro e eu vou pilotar um Fórmula 1, depois de metade do dia do treino eu tô, tipo, destruído. Não consigo nem mexer a cabeça. Eu acordo o dia seguinte, assim, tipo, pra olhar pro telefone, tem que tomar um remédio aí pra ajudar a dor, desse jeito. Então o melhor treino é pilotando. Então, como eu tô correndo também na Fórmula Indy, que é um carro muito pesado, fisicamente difícil de pilotar, isso pra mim é o melhor preparo físico para se acontecer uma coisa na Fórmula 1, eu posso entrar preparado. Quando você correu, né, na tua prova que você competiu, você havia pilotado um Fórmula 1 numa última vez há quanto tempo? Então, como era aquele ano, era o ano da pandemia, 2020, era para eu correr em conjunto, sendo reserva, eu ia correr no Japão no campeonato chamado Superforma. Tá. Deu a pandemia, cancelaram o campeonato, não consegui mais fazer Superforma. E aí eu fiquei o ano inteiro reserva, chegou no final da temporada, que foi em novembro, em Bahrein. O Romain Grosjean, que é um piloto francês, teve aquele acidente enorme que ele entrou no muro, o carro explodiu, ele ficou 20 segundos dentro do carro de Fórmula 1 pegando fogo, graças a Deus ele saiu. E aí eu substituí ele e fazia 9 meses que eu não pilotava nenhum carro de corrida. Em um ano, desde que eu pilotei um carro de Fórmula 1. E aí eu entrei no primeiro treino assim e vem naturalmente, mas claro que se eu estivesse andando... Mas a minha pergunta... Valeu demais por ter assistido até o final. Isso faz toda a diferença pra gente. Agora, já aproveita e se inscreve no canal Resenha Cortes para fortalecer. E no link aqui embaixo tem o canal oficial, que você não pode deixar de conferir. Então, já se inscreve lá também. E não para por aqui, tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos e vem com a gente!